Já pensou se você pudesse parar o tempo, usar vários golpes para castigar seus inimigos e depois finalizar com um super golpe, causando muito dano? Se você, assim como eu, também acha que isso seria muito maneiro, então curta e se inscreva aqui nesse vídeo. Você vai aprender tudo sobre o kit, os combos, as builds, os times e a minha opinião se a personagem feminina mais badass do Wuthering Waves vale a pena ou não. Oi, eu sou Valentine e sejam bem-vindos ao meu guia completo da Augusta. Augusta chegou com uma das mecânicas mais interessantes no seu kit. Ela pode parar o tempo mesmo do contador do endgame, além de causar um daninho bem bacana mesmo com um time free to play. Mas o seu kit é um dos mais complicados, se não for o mais complicado do jogo, já que ela tem 2 supremos, 4 ressonância skill, vários ataques pesados e até mesmo 3 medidores de forte. Embora a rotação seja simples, se você errar, é melhor até reiniciar a luta. A parte mais importante do kit da Augusta é o seu forte, e como eu falei antes, tem 3 medidores. O medidor azul é o Prowess, pode acumular até 100 pontos, usado para o ataque pesado aprimorado. Ele gera pontos de Ascendancy. O medidor que parece um círculo dourado é o Ascendancy. Ele também acumula até 100 pontos, é usado para ativar a skill aprimorada e gera 1 ponto de Majesty. E o medidor que parece 2 espadas é o Majesty, usado para ativar o segundo supremo que para o tempo. Então, simplificando, o objetivo da Augusta é encher o contador de Majesty para usar o segundo supremo. A maioria das coisas do seu kit vão encher o medidor azul e o dourado, com algumas opções um pouco melhores que as outras. O ataque básico aumenta um pouco do Prowess e do Ascendancy, e com o Prowess, a barrinha azul, liberam uns ataques pesados aprimorados que geram muito mais Ascendancy, ou Círculo Dourado. A ressonância skill comum regenera completamente a barrinha azul e também dá 10 pontos do Círculo Dourado. E quando estiver com energia, é só pressionar o botão para utilizar o primeiro supremo. Ele recupera 40% dos pontos de Círculo Dourado. E a Intro Skill gera 20% do Círculo Dourado e restaura completamente a barrinha azul. E com o Círculo Dourado cheio, a Augusta pode ativar a Ressonância Skill aprimorada, gerando 1 ponto de Majesty. E com 2 pontos, o segundo supremo vai ser liberado. Só que para ativar ele, você precisa segurar o botão. Se você acompanhou tudo direitinho até aqui, você deve estar pensando que a Augusta precisa de 2 rotações para ativar o segundo supremo. Mas ela não precisa, primeiro porque a Augusta sempre vai começar com 1 ponto no combate por causa da sua passiva. Só que agora vem a parte mais importante que você precisa prestar bem atenção. E se você acabar errando isso aqui, você pode precisar reiniciar o boss. A outra da Augusta é muito boa, ela dá 15% de amplificação de dano de todos os atributos por 14 segundos. E se o personagem afetado com esse buff usar uma outra skill, a Augusta ganha 1 ponto de Majesty. Ou seja, se você demorar muito para usar a outro card de personagem antes de usar a Augusta vai perder esse ponto. Aí seria necessário outra rotação completa, resultando em uma perda significativa de dano. Para finalizar o seu kit, a Augusta também ganha escudo baseado no seu próprio HP. Esse escudo não é estacável e ele também não é passado para o próximo personagem. Mas por favor, não coloque HP nela, ela não precisa disso, isso é só uma ajuda e só serve mesmo para ativar o buff do set. Priorize upar primeiro o Supremo, depois o Forte, depois os ataques normal, e depois a Skill e por último a Intro Skill. A rotação começa com a Intro, o Echo é opcional, então utilize os ataques pesados, depois combi com a Skill e use o Supremo assim que disponível, então combi com os ataques pesados novamente, até terminar de encher o Círculo Dourado. Liberando a skill aprimorada, use ela 3 vezes. Fazendo isso, o Supremo vai estar liberado. Então segure o botão do Supremo. Então utilize o ataque básico até encher a espada. E quando a barra da espada encher, o golpe final do Supremo vai ser ativado automaticamente. Aí você pode usar o Echo e em seguida a outro, terminando a rotação. Eu já falei isso antes, mas depois que você ativar a outro, não esqueça que você não pode trocar do próximo personagem até ativar a outro dele, ou você vai perder 1 ponto de Majesty, o que vai afetar completamente a rotação, e você não vai querer ter que repetir todo aquele combo novamente, né? Uma outra coisa muito importante que você precisa saber quando você estiver jogando com a Augusta é que ela é interrompida bem facilmente. A C1 resolve esse problema, mas se caso você não tenha ela, então não deixe de esquivar e evitar os golpes. Te garanto que ser jogado para trás atrapalha bem mais.
Entre a C1 da Augusta e a arma assinatura, qual é o melhor investimento? Uma coisa que eu sempre tento alertar o pessoal que está iniciando no Wuthering Waves é o valor das armas nesse jogo. É bem diferente de ZZZ, Honkai Star Rail e Genshin, onde você encontra armas T4 que com refinamento no máximo pode chegar bem perto da eficiência das armas limitadas. Mas aqui no Wuthering Waves a diferença da melhor arma T4 com refino máximo comparado com a arma assinatura do personagem tem uma diferença de força de mais de 30%. Então a arma assinatura com certeza é a melhor opção para sua Augusta. Só que tem apenas um caso que a C1 pode ser melhor, que no caso seria se você tivesse a espada do Dian parada. Normalmente os personagens não conseguem utilizar 100% da arma de outra pessoa, só que nesse caso a Augusta consegue fazer 100% do uso dessa arma, perdendo apenas cerca de 10%. Só que outras armas T5, como a da Lupa e da Jinx, a perda de potencial é quase 20%, então não vale a pena. E a do Banner padrão tem uma perda ainda maior, mas pelo menos quebra o galho. Voltando para as Chain, se você quer qualidade de vida com a Augusta, você precisa da C1. Ela aumenta o dano crítico, o dano elemental e também a resistência e interrupção da Augusta. A C2 é simplesmente insana, ela dá muito chance crítica e ainda converte a chance crítica excedente em dano crítico. Parar aqui seria o suficiente porque ela já estaria uma monstra. A C3 também é muito boa, já que ela aumenta o multiplicador de todas as suas skills. A C4 aumenta o dano do time. A C5 é apenas um trampolim para a C6, que faz um monte de coisa além de melhorar o buff da C1 e da C2, transformando a Augusta numa verdadeira deusa da guerra. Assim como a Frolova, a Augusta ganhou um set de 3 peças exclusivo para ela. Antes de continuar, eu queria falar uma coisinha sobre esse set e dar uma dica. Tem gente que tá reclamando do Node do Nightmare, na verdade eu acho eles uma coisa muito boa. Você só não pode se esquecer de usar um item no jogo, a comida que aumenta o drop rate dos ecos. Eu peguei tanto eco que meu jogo começou a crashar. Brincadeira. O motivo para isso acontecer é que o CapCut, o OBS e o jogo acabam entrando em conflito. Muitas vezes eu tenho que regravar tudo de novo quando isso acontece. Continuando, o set de 3 peças, Crown of Valor, foi feito sob medida para Augusta, aumentando seu ataque em até 30% e seu dano crítico em 20%. No set de 2 peças, você pode usar o Void Thunder. A melhor formação é 4, 33, 11. No boss é chance crítica, dano crítico. No Elite é 2 Eletro. Você pode sim utilizar ataque percentual no lugar, mas não recomendo você usar nos 2 Elite, porque aí já estaria perdendo muito. E nos 2 Eco comum é ataque percentual. A prioridade dos atributos é chance crítica e dano crítico, ataque percentual e dano de ataque pesado. Ter energia também é importante para rotação, então você deve ter no mínimo 118 e no máximo 128. Quando falamos de sinergia e times para Augusta, um dos melhores times é justamente com personagens free-to-play. Estou falando da Verina e do Mortefi. Mesmo comparado com a Eileen, eu ainda acho o Mortefi melhor. Mas para o time ficar ainda melhor, dá para trocar a Verina pela Shorekeeper. E talvez o Mortefi pela Yuno. Mas como ela ainda não chegou, quem sabe a gente não deixa esse papo para o guia dela. Então já aproveita e se inscreve, que eu fico ainda mais animado para fazer o guia dela. Uma coisa bem interessante da Augusta é que como ela passa buff para o próximo personagem, ela tem sinergia com outros DPS, como a Carlota e até mesmo a Frolova. Mesmo que embora ela também congele as marionetes e até encerra o Supremo da Frolova, como a Super Intro Skill da Frolova vai ser ativada, ela acaba não perdendo muito, por causa do buff que ela recebe e também durante toda a rotação, até chegar na Augusta de novo, e ela fazer a sua rotação, as marionetes da Frolova já vão ter feito seu trabalho. Embora eu tenha gostado muito de usar ela junto com a Lupa, mesmo que não tenha ficado melhor que o Mortefi na torre, ficou nos barquinhos. E já que falamos da Lupa, por que não mostrar o showcase que eu fiz com ela? Que, bom, a Lupa é uma personagem que eu gosto muito, eu acho o gameplay dela bem divertido, e poder jogar com ela com um time que não seja focado em monofogo é bem interessante. A Augusta perde dano, já que ela tá recebendo menos buffs, só que o dano da Lupa compensa, mesmo a minha Lupa sem ter a arma dela, mesmo sem buff de Fusion. Se você fizer a rotação certinha e esperar um último momento para você usar o Supremo da Shorekeeper, a Lupa consegue aproveitar tanto o buff da Shorekeeper quanto o buff da Augusta e ainda ativar a Super Intro da Shorekeeper, já que a Lupa causa um dano bacana em uma janela curta de tempo, o que é perfeito para esse time.
Mas como eu tinha mencionado antes, o grande problema da Augusta é que se você não tomar cuidado no meio do combate, ela é interrompida o tempo todo. Então às vezes eu preferia usar os seus golpes aéreos para tentar evitar essa interrupção, e às vezes mesmo assim eu era interrompido. Só que as habilidades da Augusta diminuem a barra de tenacidade dos inimigos bem rápido, nos dando um tempo para respirar durante atordoamento. E mesmo com a lupa, que nem é main DPS e que não passa buff pra ninguém desse time, consegui passar com bastante folga. E agora eu vou deixar o showcase com o time free to play e volto pra dizer a minha opinião sincera sobre a Augusta. Luminous energy. You're no match. Testing out. Silence! Inferno! I can use some Fury boils! fertilizer. In control. In control. Roars of conquest. Stand tall before the eternal sun. Here, one strike is enough. Bloom. The fruit of evolution. Fury boils! Burn! Leave me Burn to alone. ashes! This is my moment. In control. Unmatched! Pathetic struggle! Rulers rule! Winners win! Here, my valor never fails! In control. Leave it to me. Focus and bask in the sunlight. The fruit of evolution. Fury boils! As you wish! Silence! In control. Think fast. In control. Invincible! For Septimon! All glory to Septimon! Here, one strike is enough! Eu jogo Odrin Waves desde o dia 1 e conheço muito bem a mecânica do jogo para dizer o seguinte: os valores dos jogos da Ruyo não se aplicam ao Odrin Waves. Por exemplo, as armas T4 comparado com as armas T5, os personagens suportes comparado com os personagens DPS. Para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer, eu vou fazer uma comparação breve com Zenless Zone Zero. Os verdadeiros suportes do Odrin Waves é a Shorekeeper e a Verina. As duas são como se fosse a Astrial e a Yuzuha, só que um pouquinho mais fracas. Já os personagens que a maioria das pessoas entendem como suportes, que seriam sub-DPS aqui do Odrin Waves, eles seriam ali comparáveis com a Lucy, e os melhores deles poderiam chegar perto da Nicole. Agora, quando falamos de main DPS, as coisas mudam completamente. Agora, imagina que todos os DPS do Odrin Waves são Void Hunters. Em outras palavras, eles são níveis Miyabi e Ishuan, que as suas armas assinaturas fazem uma grande diferença e basta você ter ela para você completar um endgame do jogo. É mais ou menos assim o valor dos personagens no Odrin Waves, e a Augusta está nesse nível. Com apenas um time free to play, ela consegue completar qualquer endgame do jogo, e ela ainda vai um pouquinho além disso, já que ela ainda pode passar buff para o próximo personagem. Ela tem sim seus problemas de gameplay, mas ainda assim é uma personagem que vale muito a pena você pegar para sua conta, como também vale a pena você investir nela verticalmente. E ela ainda tem umas mecânicas muito iradas e novas no jogo, que é a quebrada. Então sim, eu acho, Augusta é must pull para sua conta. Mas se você não gostou dela, você não precisa pegar ela. No final do dia, a sua diversão sempre vai ser o mais importante, porque nenhum personagem segura você jogando o jogo quando a diversão acaba. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, pessoal. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, que ajuda muito o canal. E também não se esqueça que o seu comentário, a sua opinião,
é muito importante. E se você chegou até aqui, comente Mawika 2.0. Obrigado pela audiência, até a próxima, Valentine out. Raise your